Olá, a paz de Deus, a paz do Senhor seja contigo nessa manhã, nessa tarde, nessa noite ou nessa madrugada. Hoje estamos aqui com mais um vídeo e iremos explicar e falar, o que é blasfêmia, heresia e profanação, ou o que é profanar. E o primeiro que iremos falar, é a blasfêmia, pois a blasfêmia é uma ofensa a uma divindade, Então, blasfemar é você ofender a Deus, Aí pode ficar se questionando, mas como é que assim, eu estaria desrespeitando a Deus, Pois é, e uma forma de blasfemar contra Deus, uma forma de ofender, a Deus, é você tomar o lugar dele, E isso foi uma coisa que o Senhor me ensinou quando eu era recém-batizado, Pois não entendia direito, não tinha muito conhecimento, ainda não tenho, mas já melhorou um pouquinho comparado a antes, E aconteceu que um dia, assim, sem ter intenção, mas cheguei para um colega e disse, a ele que ele fez alguma coisa, estava fazendo alguma coisa, e eu falei, com ele que ele iria ao inferno, E ali eu me senti culpado, Deus começou a me cobrar e eu percebi que eu tinha errado em alguma coisa, E depois de um certo tempo eu sentindo aquela agonia, aquela cobrança de Deus, pedi a ele que me revelasse, me mostrasse o que eu tinha feito de errado para que eu pudesse me arrepender, Pedir perdão a ele, para que ele pudesse me perdoar. E Deus permitiu que após que eu fizesse essa oração a ele permitiu encontrar um vídeo explicando justamente o que eu estou explicando hoje aqui, Falando sobre blasfêmia e heresia. E naquele vídeo explicou, que quando você chega para uma pessoa e fala você vai para o inferno ou você vai para o céu, você está tomando o lugar de Deus, porque só Deus pode dar este julgamento no último dia. Então, assim você fazendo, você condenando a pessoa, você está blasfemando, porque aí você está tomando o lugar de Deus. E não agrada a Deus que façamos isso, A pessoa não, infelizmente pode fazer coisas erradas, mas nós nunca temos esse direito de apontar o dedo a ela e dizer o lugar que ela vai passar a eternidade, Aliás, ela pode chegar ao arrependimento antes do seu falecimento. E também outra coisa que é importante nós falarmos aqui, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que esse, segundo o nosso Mestre Cristo Jesus, é um pecado sem perdão, E, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é importante nós explicar aqui que talvez tenha algumas pessoas que fiquem com medo, achando que alguma vez blasfemaram, e não vão poder ser salvas, Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela só acontece quando a pessoa faz intencionalmente, como nós lemos naquela parte, da blasfêmia dos fariseus ou escribas, que eles vendo Jesus fazendo obra e milagre, eles queriam de alguma forma denegrir. E aí conscientemente chegaram lá e falaram, que o espírito que operava em Cristo era um espírito demoníaco, é um espírito contrário. E assim, infelizmente, blasfemaram, Mas agora
Então você só blasfema contra o Espírito Santo quando você tem consciência que você chega assim e toma a decisão de, né, fazer uma ação contra o Espírito Santo já na intenção de, né, pecar mesmo contra ele. Mas, né, uma pessoa, sei lá, tá ali pensando e pensou alguma besteira, mas não era a intenção dela que aquela besteira fosse pensada assim, né, ela não blasfemou, né, pois foi algo sem querer. E também é importante falar que um dos sinais que você não blasfemou contra o Espírito Santo é você sentir arrependimento, sabe? Porque, né, quem blasfema contra o Espírito Santo, ele realmente se torna um coração endurecido. Ele não consegue mais ter consciência do tamanho do pecado dele, né? Mas uma pessoa que pensou uma besteira ali, mas ele sentiu arrependimento, o medo de ter pecado contra o Espírito Santo, né, blasfemado. Isso aí já é um sinal que você não blasfemou. E agora, né, falaremos sobre as heresias, né? Pois a palavra heresia, ela significa teoria, ideia, prática que nega ou contraria a doutrina estabelecida, né? Então, a heresia, ela é você, assim, para entendermos, né, como diz, né, que heresia é uma ideia, prática contra uma doutrina estabelecida. A doutrina estabelecida que nós temos, né, é a Bíblia. Então, heresia é tudo aquilo, né, que é fora da Bíblia. E às vezes essas pessoas que estão falando algo que não tem na Bíblia dizem que o que está falando, né, possui na Bíblia. Então, heresia é isso, né? É eu dizer algo que não tem na Bíblia, dizendo que tem na Bíblia, né? Ou até mesmo, né, falar uma profecia dizendo que é de Deus, sendo que Deus não mandou eu profetizar nada. Também, né, se torna uma heresia. E a heresia, ela é mais simplesinha, né? Então aqui já terminamos de explicá-la. E agora chegamos, né, nessa parte que é profanar. Profanar, né, é também um pecado grave, né, assim como a heresia e a blasfêmia, né? E até mesmo um certo dia Deus, né, falou comigo que muitas pessoas não vão entrar no céu por profanar as coisas santas, né? Mas, né, para entendermos melhor, precisamos saber o que é que significa profanar. E profanar significa você desrespeitar algo que é santo, né? Que é sagrado. Pois até mesmo lá no livro de Daniel, né, tem uma parte que nos conta, né, que o filho do rei Nabucodonosor, chamado Belsazar, ele promoveu um banquete, né? E neste banquete, o pai dele, Nabucodonosor, ele tinha dominado, né, a Jerusalém. E lá, né, ele entrou no templo do Senhor e pegou, né, algumas taças de ouro que ficavam lá no templo. E eram taças, né, consagradas a Deus. E este filho do Nabucodonosor, Belsazar, né, pegou aquelas taças que o pai havia pego, né, do templo do Senhor, e nesse banquete colocou aquelas taças para os seus convidados tomarem vinhos nela, né? E ao fazer isto, ele profanou, né? Ou seja, que profanar é você pegar algo
né, santo, ou até mesmo assim, né, digamos, algo do cotidiano, e você usar ele fora do objetivo que ele foi feito, né? Então ele pegou as taças de Deus, que eram, né, do Senhor, e usou, né, para servir a vinhos, a homens e as suas mulheres, né? Então ali ele desrespeitou a Deus, né, de uma forma. E, inclusive nessa passagem nos conta que Deus, né, castigou, né, infelizmente, por aquele ato terrível que ele cometeu. Então, né, devemos tomar muito cuidado com essas três ações, né, para que não venhamos fazê-las e assim desagradar a Deus, né? Mais um vídeo que chega ao fim. Agradeço a todos mais uma vez por ouvirem, né, terem a paciência. Se ficou alguma dúvida ou se perceberam algum erro que cometi, me corrijam nos comentários, né? E mais uma vez, fiquem com a paz de Deus. Valeu!